Então, eu estou apresentando aqui para vocês o chamado paradoxo de Epicuro. Epicuro ele foi um filósofo, né? Até na época de Paulo mesmo, ele, né? E ele trazia um pensamento filosófico dentro das várias correntes ali que Epicuro, né, pensou e questionou. Tem esse chamado aqui que é o que ficou mais conhecido, que é a respeito de Deus. Não é a respeito necessariamente de Yahvé, né? Não é o Deus dos judeus, mas era sobre a questão da existência de um Deus que fosse grande e superior a todos os outros. O primeiro questionamento do Epicuro é o seguinte: Deus é onisciente e onipotente. Ele tem conhecimento de todo o mal e poder para acabar com ele, mas não faz por sua vontade, então ele não é bom. Essa é uma linha de pensamento que o Epicuro adotava. O outro ponto é: Deus é todo bom e onipotente, tem poder para extinguir o mal, quer fazê-lo, mas não consegue e não sabe quanto mal existe, onde o mal está. Então Deus não pode ser onisciente. Nem onipotente. Né? Aí o onipotente vem aqui, olha, né? Deus é onisciente e todo bom, então sabe todo o mal que existe onde está. Quer mudar, mas não é capaz, então ele não é Nossa, Deus. Nossa, que onipotente. horror! Que horror, mas se você pensar, vamos pensar É assim, só um comportamento filosoficamente falando, né? religioso. Nós somos todos cristãos, todos evangélicos, né? Todo mundo presbiteriano aí, que bonito, mas vamos dizer assim que filosoficamente é uma linha de pensamento. Afinal de contas, Epicuro, grego, né? Ele já lidava aí com aquele problema ali com deuses, não só com o Deus dos judeus, que era um dos deuses, né? Mas os deuses ali de todo um panteão grego que passou a ser questionado. Né? Então, essa pergunta hoje em dia, esses paradoxos de Epicuro, são muito usados hoje pelos ateus para poder confrontar a nós cristãos a respeito de Deus, a respeito do que seria. Como é que eu posso falar num Deus bondoso, de um Deus de amor, né, se esse Deus age dessa forma? Né? Ou seja, ele é onisciente e onipotente, ele poderia acabar com o mal, então ele não é bom. Demonstra muito. Ou seja, ele é bom e onipotente, né? Mas ele não consegue saber de todo o mal, então ele não é onisciente. Né? Eu não sei de vocês, mas eu mesmo já tive confrontações assim com alguns conhecidos ateus aí que, né, levantaram essas questões, né, de forma até bastante pungente assim, para, né, que a gente tenha que responder a eles, né? Em cima do paradoxo de Epicuro, criou-se então o Flávio, conceito de chamado só problema uma do questão, mal. Diga. só antes de você seguir aí, é importante a gente prestar atenção, né, que Epicuro, ele usa o processo filosófico, ele define hipóteses e ele, através de cada hipótese, provando ou negando essa hipótese, ele vai desenvolvendo o raciocínio para chegar no que eles consideravam como a verdade. Então, pode parecer para nós estranho, porque a nossa referência cultural já nos traz uma postura assim, olha, você pode não entender, mas tem uma resposta. O grego ele partia do contrário. Eu não tenho uma resposta e o método filosófico é o caminho pelo qual eu vou obter essa resposta. Né? É por isso que as ciências, todas elas, começaram na Grécia, começaram junto com essa mesma forma de tentar enxergar o mundo. O mundo, em todas as suas manifestações, materiais ou não, ele foi sendo entendido e foi sendo explicado pelos gregos usando essas ferramentas. Então, a gente não pode se esquecer disso, né? E a gente pode perfeitamente pensar usando essas hipóteses que Epicuro desenvolve, não só para entender a questão que quem não é cristão tem, e que muitas vezes a gente não tem mais, quando confrontado, a gente não tem resposta, né? E a gente pode usar esse mesmo padrão de raciocínio para, a partir da Bíblia, ir respondendo essas coisas, né?
Alguém olha lá para a gente Isaías 45:7, por favor. E assim, a partir desse pensamento aí de Epicuro, né, dessa filosofia de Epicuro, é que a gente vai chegar em outros questionamentos, né? Vamos dizer assim, Deus ele não só permite o mal, como ele também cria o mal. Se alguém puder ler Isaías 45:7 aí para nós. Deve ser Eu o versículo formo que eu a ia luz. perguntar lá. Da paz, do mal. Ele tá aqui, esperando. Então pode ler, manda ver. Não, eu só escrevi essa frase aqui que eu lembro. Eu faço a paz e crio o mal. Vou lançar a Eu braba. formo a luz e crio as trevas. A luz. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E agora, José? Eu vou ler aqui, Robson, na atualizada, só para ficar mais contextualizado, que diz o seguinte: olha, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Nossa, Deus. Né? Uma outra tradução, Flávio. Eu sou o criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Ei, beleza, eu, agora pronto. Faço tudo isso. Agora pronto, né, gente? Como é que a gente sai desse nó, né? Isso é o que a gente chama conceitualmente de o problema do mal. O problema do mal que a gente tem no mundo é por quê, né? Então tá bom. Você diz para mim que seu Deus tem todo o poder, tem poder sobre a morte e sobre a vida, que seu Deus é um Deus bondoso. Por que existe o mal? Por que morre gente boa? Por que morre crianças todo dia? Qual o motivo disso acontecer? Sofre abuso. Isso. Por que tem um tsunami lá na Ásia que mata um monte de gente? Esse tipo de coisa e esses questionamentos são conceitualmente o que a gente chama de problema do mal. Tá complicado? Então, se você quiser saber como é que isso termina, volta domingo que vem, que vai ser a nossa aula do Robson. Sacanagem. É isca boa. Isso é para convencer todos vocês a assistir a aula no Dia das Mães, tá? E trazer sua mãe para ver a aula. O Flávio arrumou a confusão e deixou para mim resolver. Né? Ô, gente, eu quero compartilhar uma coisa aqui rapidinho, posso? Por favor. Aqui, eu até falei com o Robson, essas aulas estão me ajudando demais, mas hoje, especialmente, eu passei por uma dificuldade esse final de semana agora, de quinta-feira para cá, e nessa aula aqui Deus me respondeu a oração. Estou muito feliz. Amém! Glória a Deus! Porque assim, tem um tanto de gente que está orando comigo, eu tenho lido a Bíblia para eu tomar uma decisão, assim, é uma decisão simples, mas muito importante, e dá aquela angústia, sabe, o que é melhor. Sim. E através aqui da aula, assim, Deus me esclareceu. Graças a Deus, muito obrigada a todos vocês, viu, gente? Amém, graças a Deus. Na minha vida mesmo. Amém, glória a Deus, né? Isso é muito bom. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Quando eu falei da questão da resposta de Deus, não foi querendo cutucar ninguém não, tá, moça? Não foi cutucando você não, sabe? Foi só uma reflexão a partir daquilo que foi proposto na aula. Né? Mas muito pelo contrário, Poliana, é uma reflexão válida, entendeu? A ideia justamente da aula é para a gente trazer isso, porque nenhum de nós está livre desse tipo de coisa, não, entendeu? Nenhum de nós se sentiu meio chateada com a minha fala, mas Ô, minha irmã, se eu fosse ficar chateado com isso, acho que eu não vivia, porque, né, esse é o tipo de coisa que a gente convive todos os dias, mas não se preocupa com isso não, porque é uma realidade da vida da gente. A ideia da escola bíblica é porque a gente tem as nossas experiências e é um momento, inclusive, da gente dividir elas e tentar entender a vontade de Deus. Não é por que não? E a gente tem que pensar, né? Isso que ela fez, que a Poliana falou, é interessante, nós temos que pensar, né? Sim, sim. Muito bom. Eu tenho assim, eu fico muito triste às vezes quando as pessoas deixam seus pastores e líderes pensar por eles. Não funciona assim.
né? Nós, como cristãos, nós temos a mente de Cristo, nós temos a liberdade no Senhor e temos liberdade, inclusive, de procurar o pastor, de procurar o líder, de procurar o professor de escola dominical e falar com ele. Falar assim, olha, peraí, explica esse negócio direito que eu não entendi, não. Eu gosto muito da proposição até do pensamento, dessa ideia de pensamento científico, que é a partir da dúvida, né? A gente está sempre tendo que duvidar de tudo. Eu duvido de tudo sempre. Então, já perceberam, né? Mas, ok. Mas eu acho que a gente está dentro de uma situação tão estranha de que as verdades são colocadas e não questionadas, e a partir daquele momento em que você questiona essas verdades, você se torna quase um ser... você é quase crucificado, assim, usando o termo bem no popular mesmo, porque você é impedido de pensar e de refletir a partir do que você sabe, ou a partir do que você entende. E essas verdades colocadas, elas parecem que elas têm que ser tácitas e pronto, acabou. O fulano disse, ok, é verdade. Mas por quê? Os porquês deixaram de existir e muitas vezes as pessoas acham que os porquês não são ações reflexivas, mas são questionamentos de, como é que o povo gosta de dizer, rebeldia, né? Não, e aqui não existe isso, não. Está sendo rebelde, né? Então, sim, assim, sim. É interessante ver uma sala com essa proposta, e uma das coisas que me faz acordar domingo de manhã, de madrugada, né? Pode ser isso, porque assim, eu particularmente tenho tido muito problema com essa irreflexão e essa impossibilidade de questionamento de uma estrutura que eu vejo que está cheia de problemas também. Ô, Poliana, você não viu nossa aula de neopentecostalismo, você não viu nossa aula de ministério feminino na igreja, você não viu um monte de aula nossa. Gente, ainda bem que nem ela e nem um monte de outras pessoas, né? Olha só, nossa aula. Algumas pessoas nossa aula de saber a reação. Nossa aula de ministério feminino tinha tanto membro do conselho no dia, eu nunca entendi por quê. Mas foi legal, foi bacana, né? Só que, assim, uma coisa que eu coloco... Os quando eu sempre recebo nas redes sociais me mostram bastante as reações a um ministério feminino. Mas veja você, quando a gente lê lá em Romanos 12, que fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você cultua a Deus com sua mente. Quem diz que na igreja você só tem que sentir emoção e levanta as mãos e viaja ali no louvor, está errado. Está errado, porque o culto ele é racional. Se a sua mente não for convencida, né, você realmente, de fato, não foi convencido. Né? Então, o que acontece é que a gente traz para a escola dominical o pensamento do Robson, da Marileia, né, até do Gabriel, que já trabalhou mais tempo com a gente sempre pensa em trazer esse tipo de discussão, porque é uma discussão válida. A gente não pode, muitas vezes, ficar perdendo tempo com... mas o quanto isso tem que mudar, nossa, não é ser reacionário, é a gente trazer realmente para pensar em cima das escrituras, entendeu? Desde que o nosso fundamento seja a palavra de Deus, nós estamos prontos para discutir qualquer assunto. Né? Como eu te falei no outro domingo, a gente fala desde Paulo Freire até receita com gengibre, então para nós aqui está tudo. Pessoal, Robson, antes de você encerrar... Né? Então, eu sempre tento entender a questão do contexto, né? Assim, é um vício e uma virtude, né? De historiadora, entender essas relações contextuais sempre, né? Então, não dá para estabelecer Eu sou muito antideterminismo, sabe? Então, essa corrente determinista me incomoda bastante. E é isso que a gente tem visto dentro da igreja e instituição. Minha mãe vive brigando comigo por conta de não ir à igreja, mas eu tenho alguns problemas em ir à igreja e não poder me colocar
como parte da igreja, entendeu? Vem para a escola dominical, então, que você vai É aproveitar. muito cedo, Oi? é É muito muito. cedo. Ah, tem problema não. É despertador tá aí para isso mesmo. A gente coloca um galinho no seu despertador lá para te chamar às 7 da manhã. Não. Inclusive, pessoal, não sei O de. Galo joga à tarde. Eu não sei de vocês. O problema do Garfield é com a segunda-feira, não é com o domingo, não. Verdade, verdade. Inclusive, pessoal, não sei de você, mas eu tô morrendo de saudade já de ir para a igreja e te encontrar com vocês lá na sala, né? É um momento muito bom, muito precioso da nossa semana, assim. E esses dias está sendo difícil, viu? Né? A gente ainda vai se encontrar lá. Diga. Aproveitar aqui é o seguinte: domingo que vem é Dia das Mães, né? Então, é um dia letivo normal na nossa escola dominical, mas como a gente está livre, nada impede que a gente também possa mudar o dia da aula, tá? Então, assim, a minha pergunta é, aproveitando quem está presente aqui, né? Quem estaria disponível para a aula no próximo domingo, né? Sabendo e lembrando que é Dia das Mães, apesar do contexto, mas ainda será Dia das Mães, né? Então, eu queria saber se todo mundo tem disponibilidade para a aula. Eu acho que é uma aula bem legal, é uma aula que sempre me dá frio na barriga. Toda vez que eu vou dar essa aula, eu sempre estudo muito antes, de novo. É muito, né, essa questão de discutir o problema do mal e entender, né, da onde ele vem, não é simples, porque a responsabilidade é identificar Deus agindo em todas essas coisas. Não é o que a gente acha sobre isso, não é o que a gente pensa, mas é mostrar a palavra como resposta final a todas essas questões. Né? O problema do mal é algo que bate na cara da gente todo dia. Né? Quem quer questionar o cristão sempre vai por esse caminho. Né? Uma resposta adequada a isso pode significar, né, balançar algumas fortalezas, balançar algumas certezas. Então, eu acho que é importante que a gente possa ter, que essa aula contribua, né, para a formação do nosso pensamento. Então, só para ouvir de cada um aí a disponibilidade para essa aula para domingo que vem. Eu posso. Estarei aqui. Então, tá feito. Ô, Robson. Marileia, você vai estar? No mesmo horário, de 9 a 10h30, mesmo esse horário? Sim, sim. Beleza. Porque aí a questão eu combino. Eventualmente quem puder vai encontrar de alguma forma para o almoço do Dia das Mães, né? Ou de forma remota ou presencial, mas, né, é bom que a gente termine, né, num horário razoável para não interferir nesses tempos aí de almoço. Eu vou pedir um presente, os filhos assistirem comigo, vamos ver se eu ganho. Né? Ia ser muito bom. Vai ser muito bom. Vou pedir. E aí, assim, só comentar uma coisa com a Poliana também. Poliana, esse grupo de professores, ele nasceu da história da igreja, né? As formações são absolutamente diversas. A gente só tinha de historiador de verdade o Gabriel, né, que estava conosco na equipe, mas, assim, formação do Flávio, a minha e do Tiago, a formação original é mais para, né, o Tiago da área de administração, eu sou engenheiro, o Flávio, né, também da área de eletrônica. Né? A Marileia sempre gostou de dar aula de Bíblia, mas ela acabou aprendendo a dar aula de Bíblia sem Bíblia, né, com a história da igreja também. Então, por causa disso, eu acho que, né, esse tom diferente, vamos dizer assim, na abordagem, vem exatamente disso, né, de olhar o contexto e poder trazer coisas juntas aí para a gente estudar. Né? A partir do ano que vem, a classe de História da Igreja volta para a grade curricular da igreja. Aliás, a escola dominical vai ter assim, um avanço significativo a partir do ano que vem. O SER está organizando uma coisa assim, bastante interessante. Pela primeira vez, a gente vai ter
uma organização de temas, a gente vai ter trilhos a serem seguidos, então você pode escolher uma sequência de disciplinas que vão ter inter-relação entre si, vai ter interdependência entre as disciplinas, e é uma forma até de orientar, né, as pessoas a construírem uma formação em termos de fundamentação bíblica, para não ficar também a pessoa pulando daqui para ali, às vezes pega uma disciplina sem ter um fundamento adequado, não tem um aproveitamento tão bom. Então, a gente deve, a partir do início do ano que vem, começar, a gente, em geral, né, trata da história do povo de Deus e depois cobre o período interbíblico e entra na história da igreja propriamente dita, até chegar na história da oitava igreja, até a gente construir um pouco da história da nossa igreja local. E isso, a partir do ano que vem, a gente deve retomar. Mas a aula da semana que vem é uma aula que eu acho que é muito válida, muito legal, e, assim, justifica qualquer questionamento. Tá? Eu acho que a gente não precisa ter problema, voltando lá no livro de Jó. Jó conversou com Deus, Jó colocou tudo diante de Deus, sem perder a referência de fé. Mas ele questionou o que estava acontecendo com ele chorou o que estava acontecendo com ele sofreu, ele ouviu conselho bom, ouviu conselho ruim. Eu acho que, no nosso caso, é exatamente isso. Inclusive, né, Robson, a gente não tem todas as respostas. Não. Mas é justamente, às vezes, a pergunta que nos leva a estabelecer uma linha de trabalho. Por que não? Né? Muitas dessas aulas... A única coisa que a gente tem certeza é que a palavra de Deus tem todas as respostas. Talvez a gente não tenha encontrado a resposta, ou às vezes a gente não tenha sido exposto à pergunta ainda. Mas a gente vai buscar a resposta lá na palavra de Deus para poder, né, responder. E se a gente não achar, a gente pergunta quem sabe, de alguma forma a gente vai resolver. Senão, a gente devolve o problema para você e você depois... É que muitas dessas aulas que a gente tem, né, nós temos assim, essa aula que a gente vai ter, ela não é sobre exatamente profetas menores, ela a gente chama de uma aula parêntese, né? A gente tem algumas dessas durante o curso. Então, são aulas que surgem, às vezes, de demandas que a gente vê dentro da própria classe, né? Foi como surgiu a aula sobre período interbíblico, foi como surgiu a aula, até essa sobre o problema do mal, foi como surgiu a aula sobre ministério feminino. Todas essas coisas surgiram durante o próprio estudo que a gente vai fazendo, né? Tópicos especiais. Exato, são os tópicos especiais. E a gente tem realmente, assim, a intenção de trazer essas coisas, porque do mesmo jeito que é interesse para vocês, é interesse para a gente também, entendeu? Uhum. A gente cresce muito trabalhando nessas aulas. E dentro disso... Sim? Diga, Poliana. Essa questão de Jó reclamar, é porque a gente tem sempre aquele parâmetro do Jonas, né? Sim. Jonas reclamão, resmungão, né? Jonas, enquanto Jó, a gente tem a ideia dele meio estranha, que ele é sempre muito abnegado, né? Que ele aceita tudo e pronto. Mas, às vezes, a reclamação, ela não tem que ser... o reclamar não tem que ser a lamúria, né? Sim, sim. Inclusive, assim... reclamar é a lamúria. Eu não sei, Poliana, se você está lá chega ao ponto da birra, né? Da birra mesmo com Deus. Né? Mas sei lá... Eu quero morrer. Ele é pirracento, Jonas, né? Mas aqui, Poliana, não sei se você está lá no grupo, eu vou até divulgar lá de novo. A gente tem as aulas anteriores, né? E tem inclusive aula sobre Jonas, né? Jonas é um dos profetas menores, a gente falou sobre ele e o aspecto ético que o livro de Jonas aborda. Se você quiser depois olhar lá no YouTube, essas aulas que a gente está tendo aqui, a gente grava e depois coloca lá, né? Mas, de qualquer forma, então, que bom que vocês vão poder participar, estão todos convidados para voltar no próximo domingo, né? E aproveitem o tema, aproveitem as perguntas, coitado do Robson, né? Ele tá, né? Boa sorte para você, meu irmão. Coitados de vocês que vão esperar respostas de mim. Boa. Essa aula vai ter, assim, um texto base, alguma coisa que é legal a gente ler antes?
Não lê nada antes, não. Não arruma confusão para mim, não. Tá parecendo invertido aí, né? Oi? Alô? Alô? Organizada, essa questão vem sendo debatida, vem sendo enfrentada, vamos dizer assim, e então existem, né, muitas coisas que trazem isso. E a gente focou, vamos dizer assim, a resposta nos textos do Antigo Testamento, exatamente porque a gente está num contexto de Antigo Testamento, estudando os profetas menores. Então, quem quiser, né, buscar o acesso a esse livro ao longo da semana, eu não sei se tem ele para download, se tem ele para o Kindle. Tá ao contrário, assim. Aqui, ó, o problema do mal no Antigo Testamento. Em papel ele está disponível, né? Então, assim, tem muita coisa, é um assunto vasto, é um assunto denso, tem muitos grandes teólogos que já desenvolveram sobre esse tema. Existem linhas de pensamento diferentes, não é uma linha única. Então, assim, o que a gente quer mesmo é trazer uma visão bíblica para essa questão, porque eu acho que assim, é uma das grandes questões evangelísticas que a gente tem, né? Quando você se identifica como um cristão, quase sempre, ato contínuo, vai vir essa pergunta. Tá, mas se Deus é bom, por que acontece isso, aquilo outro? Por que na minha vida isso assim aconteceu? Ou por que na sua vida não aconteceu tal coisa? Né? Então, esses questionamentos sempre vêm, e eu acho que eles são um excelente caminho para falar sobre Jesus, sobre a redenção, sobre a boa nova do Evangelho para as pessoas. Mas eu acho que é importante que a gente saiba, né, o que a gente está fazendo, porque senão muitas vezes a gente acaba concordando com a pergunta e não dando uma resposta. Então, é importante que a gente possa trazer para as pessoas esclarecimento a respeito disso. Sim, né? Então, e é bom a gente entender, pessoal. Como esses, é super importante a gente ter essas respostas. É bom a gente entender o seguinte, o assunto é complicado e a gente não tem intenção nenhuma de nós vamos te dar uma resposta, prepara que você vai receber a resposta. Não, não é assim, né? Vocês vão ver que o tema é denso, o assunto é complicado, mas nós vamos estudar esse assunto à luz da palavra, como a gente faz com todos os outros assuntos que a gente aborda aqui na classe. Amém? Então esperamos vocês domingo que vem, tá? Aguardamos vocês para esse assunto. Combinado. Vamos encerrar, vamos orar. Pois, alguém quer falar? Alguém? Não. Então tá. Robson, ora para nós. Então vamos encerrar nossa aula. Senhor, nós damos graças porque a sua bondade é muito maior do que a gente consegue entender. Muito obrigado porque sempre o Senhor tem preparado coisas para nós da sua parte e nós te pedimos que cada dia mais a gente tenha fé, a gente tenha coragem para poder enxergar a vontade do Senhor na nossa vida. Amém. Nós te damos graças porque o Senhor nos deixou sua palavra e o Senhor nos derrama o Espírito sobre nós para que a gente possa entender. Nós clamamos ao Senhor que não fiquemos só no entendimento, mas que a nossa vida seja mudada por causa dessas coisas que o Senhor tem nos ensinado. Amém. Nós te pedimos que o Senhor possa estar conosco ao longo dessa semana, que o Senhor possa nos dar segurança, saúde, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abençoar a todos nós diante de todo esse contexto diferente, estranho no qual a gente tem vivido. Sim. E que seja um tempo em que nós possamos não só aprender do Senhor, mas, em especial, que a gente tenha a oportunidade de refletir o Senhor cada vez mais. Que esse tempo seja um tempo que a gente possa, como igreja, estar preparado para aquilo que o Senhor requer e espera de cada um de nós.
que o Senhor nos abençoe. Em especial, quero pedir ao Senhor uma bênção de cura sobre tantos que estão sofrendo aí com essa doença a partir do coronavírus, e que a graça do Senhor possa estar sobre tantos que têm sofrido com as perdas provocadas por ela, que o Senhor possa derramar uma unção especial sobre, especialmente, o nosso povo brasileiro, e que a sua graça possa estar sobre a igreja e que a igreja possa ser significativa durante esse tempo. Que isso tudo, Deus, para a glória e honra do seu nome, para que o Senhor possa ser conhecido em todo o nosso país. Né? E que o Senhor possa estar conosco e nos abençoar para a aula da próxima semana também. Te agradecemos, te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, pessoal, boa semana. Né? Sigam aí na graça de Deus. Amém. A gente se encontra domingo que vem. Não esqueça, usem máscara, tá? Porque a situação está complicada. Combinado. Essa aí especialmente, né, Flávio? Essa aqui, eu estava falando um pouco antes de você entrar, que ela é complicada aqui, o pessoal me olha torto com ela, mas, né, sei lá, é tão confortável, né? Então... Se alguém te olhar torto, você responde, eu sou seu pai. Eu posso responder assim, quer ver? Ó? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Ah, não deu não. O negócio tem até som, musiquinha. A aula da semana que vem tá perfeita, né? Vamos ver o lado bom e o lado ruim da força. Eu posso responder com essa voz aqui. This helmet lets you sound like Darth Vader. Put it over your face and talk at... De repente, né, eu vou assustar alguém na rua aí, mas tudo bem, né? Tá na bênção. Don't know the power of the dark side. Até domingo que vem, gente. Boa semana para vocês. Até mais. Obrigada.